Ricardo Araújo Pereira está horrorizado com a possibilidade de Pedro Passos Coelho voltar e de eventualmente fazer uma dupla de governo com o Chega e com André Ventura e decidiu, portanto, partir para as ofensas gratuitas e que tiveram a conivência dos seus colegas de painel e, portanto, vamos ver porque a decadência do comentário político português começa a tornar-se cada vez mais evidente e, portanto, vamos, ouvir os comentários, ouvir o que está a ser dito sobre este tema e fazer também nós uns comentários. Ventura, Passos Coelho, uma parceria promissora, Ricardo Araújo Pereira? Bom, é preciso saber em que é que consiste esse sonho, não é? De conciliar os interesses e aspirações de PSD, Iniciativa Liberal e Chega. A Iniciativa Liberal tem dito que há uma linha vermelha em relação ao Chega. Não só a Iniciativa Liberal, como o eleitorado da Iniciativa Liberal e do PSD, como vimos nas últimas eleições, votou maioritariamente em António José Seguro para ostensivamente... É do PSD esmagadoramente. Esmagadoramente. E, portanto, depois é preciso ver como é que se vão conciliar, por exemplo, as perspectivas da Iniciativa Liberal sobre a TAP com as do Chega sobre a TAP. Várias dessas coisas. Mas isso é o que diz o Passos. Metes as coisas em cima da mesa e mostras quem é que sabe jogar as cartas ou quem está a fazer bluff. Pois, mas quer dizer, não é o Passos, eu também digo isso. Há aqui um paradoxo vocês há bocado desmentiram a existência deste paradoxo. O paradoxo é o seguinte, é o paradoxo sobre André Ventura. Já vamos ouvir o paradoxo sobre André Ventura, mas sobre esta grande coligação à direita, enfim, pode até ter vantagens de curto prazo, mas eu não estou certo de que haja a possibilidade de um país muito decente com a sobrevivência da direita tradicional. E eu explico porquê, quer dizer, a direita tradicional esteve disposta de forma tácita a adotar as agendas culturais da esquerda e fê-lo sem grande problema, nunca muito incomodados, salvo raríssimas exceções. Lembro-me, por exemplo, de Manuel Monteiro, que nunca foi propriamente uma pessoa, por exemplo, muito adoradora da União Europeia, não era um homem que adorasse a União Europeia, mas salvo raríssimas exceções, víamos que a direita tradicional era profundamente favorável à ordem liberal e que, salvo raríssimas, enfim, tricas partidárias e salvo raríssimas opiniões distintas, mais imposto, menos imposto, a direita tradicional não é assim tão diferente daquilo que o Chega se queixa do Partido Socialista e tudo mais. E, portanto, bem sei que Pedro Passos Coelho é uma figura distinta nessa direita tradicional. Não digo que não coloco isso em causa. Bem sei que é uma figura decente e é isso que eu penso de Pedro Passos Coelho. Agora, eu não estou certo de que Pedro Passos Coelho, como retorno, não faça com que a direita tradicional sobreviva, e eu não estou certo de que o país queira que a direita tradicional portuguesa sobreviva. A direita tradicional portuguesa, no meu entender, tem que acabar. E tem que acabar por uma simples razão. A direita tradicional portuguesa não só cedeu tacitamente às agendas culturais da esquerda, como nunca teve um pinguinho de coragem de assumir as próprias agendas. Portanto, cederam culturalmente à esquerda, cederam do ponto de vista governativo e depois andavam aqui com esta converseta da treta, a fazer as mesmas celebrações, utilizavam as regras de jogo da esquerda e adivinhem, se vocês têm um adversário que define as regras do jogo e vocês jogam o jogo com as regras do vosso adversário, há uma alta probabilidade, se calhar, de volta e meia, ao vosso adversário alterar as regras quando ele estiver com a sua sobrevivência colocada em causa e vocês perderem na mesma. E, portanto, tem que haver uma renovação completa da classe política portuguesa, do sistema político português, das regras eleitorais também propriamente ditas, e eu acho que, em última instância, isso só acontece com uma confrontação clara da esquerda tradicional e da esquerda radical que surgiu recentemente pela Voz do Livre, que tem absorvido o Bloco e de certa forma também um bocadinho o PCP, apesar de que o PCP consegue alguma estabilidade também por causa da fidelidade que o seu voto tem, mas em última instância é portanto compreender que não haverá um país decente com esta direita tradicional. A direita tradicional é para extinguir, no meu entender. E não é para extinguir, enfim, não é perseguir adversários políticos, não é nada disso, mas a direita tradicional que hoje fala com tanto nojinho do Chega e da direita radical são as pessoas que toda a vida passaram a vida a ser derrotados. E passaram a vida a ser derrotados nas urnas culturalmente, porque toda a vida foram um conjunto de inúteis, salvo raríssimas exceções que têm que ser apontadas. O Miguel Morgado não foi primeiro-ministro, mas foi deputado
e ele é uma exceção, sem dúvida nenhuma. Falo de Pedro Passos Coelho, Manuel Monteiro, é uma figura que eu também respeito. Agora, salvo raríssimas exceções, passaram a vida a ser derrotados e a viver bem com a derrota. Eram pessoas que estavam felizes com a derrota, que toda a vida cederam à esquerda, que toda a vida permitiram a continuidade das políticas de esquerda e jogaram segundo as suas regras. E é por isso que a própria esquerda elogia tanto figuras da direita tradicional, algumas delas até nesta fase em que se posicionaram ao lado de Seguro. E eu não estou a dizer que todas as pessoas que se colocaram ao lado de Seguro ou que votaram Seguro são más pessoas de todo. Conheço pessoas que votaram Seguro e que não são pessoas nada de mal, são pessoas sérias, decentes, inteligentes e, portanto, não tenho nada, enfim, a dizer das pessoas do ponto de vista do seu caráter. Agora, eu estou cansado de ter a direita nacional a ceder à esquerda, a andar sempre de cabeça baixa e de andarem relativamente satisfeitos e apáticos com as derrotas. Nós não vamos pedir desculpa por existir. A direita tradicional pedia. Estavam habituados a ser derrotados, viviam bem com a derrota e estavam tranquilos sobre o assunto. Bom, perdemos, mas é quase aquela lógica do bom, perdemos, mas o importante é participar. E, portanto, eu acho que essa gente tem que ser extinta politicamente. Eu acho que sim, têm mesmo que ser extintos politicamente. Esses dinossauros têm que ser todos expulsos da política portuguesa. Todos, honestamente. E, portanto, eu acho que Pedro Passos Coelho traz coisas boas no curto e médio prazo, mas no longo prazo pode dar a esperança de sobrevivência à direita tradicional. Isso não me agrada. Eu acho mesmo que têm que ser extintos. Vamos ouvir a segunda parte. Que é o seguinte, o André Ventura, como sabem, é um homem viril, não é? É um homem viril. Sim, mas gosta de coelhas. Exatamente, esse é o paradoxo. Portanto, é um homem viril, que vai dar um murro na mesa, corta a direito, está a transbordar de testosterona, não tem medo de nada. Ao mesmo tempo, é um desgraçadinho, é uma vítima que tem tudo contra ele. Tem distúrbios gástricos. As televisões querem-lhe fazer mal e o refluxo gástrico obriga-o a fazer uma visita guiada aos hospitais todos do Tejo para baixo. Por causa disso... Onde quase é assassinado por ciganos. Que possam estar lá entubados. E, portanto, em princípio, houve aqui, porque eu vi essas declarações de André Ventura, que é o que tu dizes sobre mim, mas ao contrário. Ele reage muito mal ao Montenegro, mas muito bem a Passos Coelho. Aparentemente, eles juntaram-se os dois, decidiram qual deles era o macho alfa e ganhou o Passos Coelho. Eu acho que o André Ventura está satisfeitíssimo com a hipótese de ser vice-primeiro-ministro de Passos Coelho. Resta saber como, tendo em conta que para isso é preciso este governo cair, o Passos Coelho candidatar-se, ganhar e a seguir ganhar as eleições, explicando ao eleitorado que acabou de demonstrar que rejeita André Ventura, explicando antes, essas coisas não se fazem assim. Que vai tentar uma coligação com a pessoa que ele rejeita. Portanto, a tese do Ricardo Araújo Pereira é que o André Ventura e o Pedro Passos Coelho se juntaram numa tasca e viam quem é que conseguia beber mais Monsters brancas sem ter um infarto ou alguma coisa do género. Monsters brancas são maravilhosas, diga-se de passagem, portanto experimentem, que é muito bom, é muito agradável. Mas bom, não era nada disto que eu queria comentar, mas enfim, isto mostra um bocadinho a decadência do comentário político português. Eu não sei, quer dizer, o Ricardo Araújo Pereira tem esta particularidade e digo isto e termino e depois fica para a análise de cada um, mas o Ricardo Araújo Pereira, enquanto que no Isto é Gozar com Quem Trabalha faz comédia, é um programa de comédia para fazer as pessoas rir, é um programa de entretenimento, este programa supostamente é um programa de comentário político e tem graça olhar para este programa como programa de comentário político, mas sempre que o Ricardo Araújo Pereira quer dizer um conjunto de alarvidades e fazer este tipo de graçolas que não são graçolas com o tom de entretenimento, eu acho que ele deve poder dizer o que entender, eu não o quero impedir legalmente de dizer nada, mas quando ele diz alguma coisa eu reservo-me no direito de avaliar. Eu acho interessante que ele salta de um programa de comédia para um programa de comentário político e sempre que ele diz alguma coisa que possa ser entendido de uma forma não tão porreira, ele diz, mas olhem que eu sou comediante. Ou seja, ele utiliza a comédia e o escudo de comediante para dizer... Mesmo que eu diga uma coisa muito estúpida, com toda a probabilidade é porque eu sou comediante e porque eu digo piadas. Portanto, todas as coisas estúpidas que eu digo é porque eu sou comediante. Isto é um escudo bastante confortável, evidentemente. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar, basicamente. Já falei sobre isto, é o que eu penso sobre a questão da direita tradicional. Politicamente tem que ser extinta, o que não significa que não haja pessoas decentes e exceções à regra, mas a direita tradicional que se habituou a ser derrotada tem mesmo que ser extinta. E ainda para mais, jogaram o jogo com as regras da esquerda e eu já não tenho paciência para essa malta. E portanto, se o Pedro Passos Coelho traz coisas de curto, médio prazo boas,
traz, sem dúvida nenhuma, mas no longo prazo pode garantir a sobrevivência de um conjunto de inúteis que cedeu às regras da esquerda e que se habituou a perder confortavelmente. E eu, da minha parte, não gosto de estar do lado de pessoas que gostam de perder, nem a feijões, meus senhores, nem a feijões. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam, tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.